rejuvenescimento, Rasayana, o caminho dos nutrientes por 7 camadas do nosso corpo, que nós chamamos de datos, é o assunto dessa aula. A gente vai falar a respeito do último tecido, que é o Shukra Dhatu, o nosso tecido reprodutivo. Sim, aquele tecido que a gente percebe pela libido e pela nossa paixão pela vida. Tá? Olha só que interessante, né? A paixão pela vida, a vontade de fazer coisas, a vontade de realizar, ela tá ligada à nossa nutrição profunda, especialmente a essa última camada, que é o nosso tecido reprodutivo. Essa é a energia sutil que forma as nossas sementes. Então, nós podemos medir também e perceber num autoexame a qualidade do nosso Shukra Dhatu, e como ele é o último, né, daquela mandala de bolinhas, a qualidade de toda a nutrição do nosso corpo pelos líquidos envolvidos no nosso sistema reprodutivo. No caso do homem, o sêmen; no nosso caso, mulheres, o líquido, a lubrificação vaginal mesmo, tá? Quando a gente vai para o período da menopausa e percebe que essa lubrificação diminui, é porque nós estamos entrando na idade vata e os cuidados com a nossa nutrição precisam aumentar, tá? Esse é sem dúvida o melhor ponto de diagnóstico, né, físico, da gente perceber como é que tá esse tecido. Então é importante que vocês acompanhem isso no seu próprio corpo. Isso varia, isso oscila ao longo do mês, né? Tem períodos do ciclo em que essa lubrificação aumenta e diminui naturalmente, mas tem também aquele momento que eu tô mais cansada, que eu não tô comendo direito, né? Em que falta a nutrição. E quando nós estamos atentos a um dia a dia, dentro, né, dessa perspectiva do Ayurveda, a gente consegue se perceber. E aí, na sequência, já começar a ingerir os alimentos que precisa, já retomar hábitos simples, né, como a oleação, a automassagem, para que a gente possa voltar para esse lugar, tá? Eu, na minha vida pessoal, percebo e eu vou correndo, né, fazer uma bianga, receber uma bianga, porque isso é importante. E claro, como todas as pessoas, tem dias que estão corridos, que eu desmarco uma massagem, que eu não faço na frequência habitual, sim. E às vezes eu percebo essa carência, às vezes não. Mas isso é um lugar importante, porque tudo aquilo que a gente vê de simples, né, que são os alimentos que a gente come, que são as rotinas, que são as terapias, vai se refletir aqui, tá? E essa é a grande medida da nossa saúde. Ele é quase o ponto final da nossa saúde, porque esse tecido ele vai sublimar depois em Ojas, que é a essência da nossa imunidade e que é o assunto da nossa continuidade no grupo de mentoria, né? A gente vai estudar Prana, Tejas e Ojas. Então, existem 3 essências sutis que sublimam a partir do físico, que elas vêm a partir dos nossos doshas. Mas de sistema físico, o ponto alto da nutrição é, então, um Shukra Dhatu, um tecido reprodutivo de boa qualidade, tá? A gente percebe ele em equilíbrio, então ele promove inspiração para a vida, vitalidade geral do nosso organismo, especialmente os cabelos, e esse é um dos motivos porque as pessoas de constituição Kapha costumam ter os cabelos mais fortes, carisma, empatia e compaixão. Sim, coisas que nós consideramos às vezes que são qualidades inatas, né? O Ayurveda considera que elas vêm por uma boa nutrição, tá? Então a nossa compaixão, o nosso olhar para o outro, isso que vem se desenvolvendo com uma paciência, isso vem se desenvolvendo a partir de eu ter em mim. Porque o corpo físico, ele é um vaso, né? Ele é o que dá suporte para a nossa alma. Se eu tenho uma boa base, se eu tenho um bom suporte na vida, eu vou desenvolver uma consciência superior, tá? E não é superior, inferior no sentido de classificar as pessoas. É um lugar onde todos nós podemos chegar a partir de uma visão de que a saúde começa no corpo físico e ela caminha na direção da espiritualidade.
Dentro do Ayurveda, então, uma consciência, né, e um certo nível de discernimento e espiritualidade, ela vem a partir de um indivíduo que tem suporte na vida, a partir da nutrição, de outros cuidados de rotina, mas sim, né, da saúde do seu corpo físico. A saúde do corpo físico é a base para a nossa consciência e para a expressão mais profunda da nossa alma. E aí lembre, né, que na filosofia védica nós somos todos seres divinos, né? Todos nós somos aquela luz que vai se expressar quanto mais o meu envoltório, né? Então pensa no seu corpo físico como uma capa de abajur em cima de uma lâmpada. Quanto mais eu vou aprimorando isso que está em volta, mais a minha luz transparece para o mundo. Ninguém tem mais ou menos luz. A gente trabalha nesses envoltórios, que a gente chama de corpos, de coxas, né? E teremos oportunidade de falar disso para frente, para que eles possam refletir melhor a essência, essa essência que está lá no meio divina, igual em todos nós, tá? É importante esse passeio na filosofia para que a gente também entenda como vêm essas características, carisma, empatia, compaixão, e como elas são uma meta para todos nós, né? De transformação. Então, a essência do nosso rejuvenescimento é justamente isso. Esse tecido, esse Shukradato, não é só para quem quer ter filhos ou quando a gente está na idade reprodutiva. Ele é aquilo que vai dar suporte energético a todos os outros tecidos, tá? Lembrando que filhos também são os nossos projetos, né? Aquilo que a gente entrega para o mundo, o nosso legado, ele também está ligado a isso, a essa paixão pela vida que a gente desenvolveu lá no tecido anterior, já que é o Madhyadato, que é o nosso sistema nervoso ali funcionando ok, tá? Ele é formado pelos elementos água e éter, então ele é bem mais sutil. A água aqui, ela é bem mais sutil também, ela é como se fosse a parte mais fina desse líquido. Sabe quando a água é leve, destilada? Ela é muito mais suave. O excesso desse tecido, né? O desequilíbrio, ele tem falta e ele tem excesso. Então, vamos começar pelo excesso. O excesso do Shukradato vai aumentar a kapha. E a gente percebe isso nas mulheres como cistos, principalmente de ovário e útero, hiperplasia da próstata nos homens, tá? Então, são os excessos no tecido reprodutivo. É excesso mesmo, tá? É aquela nutrição, quando tem nutrição demais ou quando ela não circula, ela vai formar uma bolha, né? Uma bolinha que é o cisto, ou a próstata vai crescer. E excesso de pita, então as inflamações relacionadas ao sistema reprodutivo também podem ser a nutrição em excesso no Madhyadato. Perceba que é importante consumir, no Shukradato. Percebam que é importante a gente consumir os nutrientes, e a gente tem que ter Agni para digerir, e a gente tem que se movimentar para que essa nutrição passe por todos os tecidos, mas ela tem que ser na proporção adequada. A nutrição nunca pode ser em excesso, tá? O contrário disso, quando falta nutriente, né, a deficiência é aumento de vata. E o sintoma de aumento de vata no Shukradato é a dor lombar. Aqui eu quase faço um minuto de silêncio, né? Porque eu que lido com muitas pessoas todos os dias, no particular, eu sei o quanto a dor lombar, ela é uma realidade na nossa sociedade. E aí a gente tem que fazer uma reflexão para perceber que essa dor lombar, ela não é só um efeito da gente trabalhar sentado, ela não é só um efeito da nossa falta de mobilidade, ela está profundamente ligada ao quanto a nossa capacidade de nutrir profundamente o nosso corpo não está chegando a nutrir esse Shukradato. Quando eu volto lá para pensar como ele é percebido em equilíbrio, e penso que essa dor lombar é o contrário, né, dessas características, nós vamos perceber que está em falta na nossa sociedade vitalidade, carisma, empatia e compaixão. Então eu tenho essas qualidades de um lado e a dor lombar do outro. Ao mesmo tempo que a gente tem o excesso da dor lombar,
a gente tem a falta dessas características. E é por isso, né, ligando essas duas coisas, que a gente pode perceber que sim, nós temos, por excesso de trabalho, por falta de descanso, por falta de atenção à alimentação, em geral, nós como sociedade, nós temos uma deficiência profunda do nosso tecido reprodutivo, o que, se a gente for fazer um levantamento, por exemplo, de estatísticas de dificuldade, né, das mulheres, por exemplo, de engravidar, ou de sintomas, né, e de doenças do sistema reprodutivo feminino que estão ligadas ao excesso desse tecido, a gente vai ver que a nutrição aqui, ela não está chegando da forma que deveria chegar, tá? Então essa é uma reflexão importante, e é importante também que cada um reflita, né, se observe, tente perceber como é que está isso em você. Sistema nervoso e sistema reprodutivo são os dois últimos, então eles estão interligados, tá? A gente chegou num momento importante da aula em que eu começo perdendo a memória e logo em seguida eu perco a libido. E aí eu desanimo, e daí eu já não quero mais nada, e a gente precisa entender isso também a partir do aspecto nutrição. Para que a nutrição chegue aqui, né, precisa ali entre 26 e 30 dias. Esse é um ciclo que se completa com 35 dias. Então a gente precisa também levar a sério a nossa nutrição diária. A gente precisa levar a sério o cuidado com o nosso acne todos os dias. A gente precisa de uma constância, né, nos nossos propósitos de saúde para chegar nesse nível de vitalidade que é proposto aqui. É quando a sua vitalidade excede o seu ser e você vai então colocar os seus projetos, o seu carisma, a sua compaixão a serviço do mundo. Esse é o final dos 7 datos, esse é o final do Shukra Dato. A gente tem ainda mais um vídeo no qual eu vou falar a respeito dos alimentos, então, né, que vão nutrir o Shukra Dato.